Quando a gente visita um parreiral como esse e aprecia uma uva linda, deliciosa como essa, poucas vezes a gente pensa quanta história, né? Quanto sacrifício existe por trás dessa beleza toda. Os primeiros imigrantes que chegaram ao Paraná trouxeram poucos utensílios na bagagem, mas tinham nas mãos os instrumentos para transformar a nova terra num lar. Tinham muitos sonhos e, com experiência no plantio, a lavoura foi fundamental para garantir a sobrevivência. O solo paranaense encontrou nos italianos parceiros muito dedicados para transformar matas, terrenos acidentados em campos férteis. Mas não foi nada fácil, não. Simplesmente pegaram os italianos e colocaram lá no meio do mato. Os nossos familiares vieram para trabalhar e abrir a mata. Deram para eles uma enxada, uma foice e um machado. Neste episódio da série documental A Mesa da Itália para o Paraná, vamos saber quais foram os desafios enfrentados pelos italianos que chegaram por aqui sonhando com um pedaço de terra. Como eles ajudaram a transformar a agricultura no nosso estado e ainda as famílias que colhem ainda hoje os frutos plantados pelos antepassados há mais de 100 anos. Bom, meu nome é Pedro Joaneir Zonta, eu sou descendente de italiano. Meus 4 avós vieram da região do Vêneto, na Itália. Meu nome é José Maria Granato. Escutei a história da imigração italiana aqui e uma boa parte dessa história eu vivi. Eu me chamo, Márcia Rorato e a minha origem é toda italiana. É toda da mesma região da Itália, por parte de pai e de mãe. Meu nome é Celso Luiz Gusso. Os Gusso vieram do Vêneto, que foi o meu bisavô com 9 filhos. Ivo Vicentini, meu pai Luiz Vicentini, filho de Ângelo Vicentini, que veio da cidade montanhana, próxima à comune de Padova. Meu nome é Lilian Rossi Almeida, meu pai é descendente de italiano, como nós. José Adir Gasparim. Meu nome é Jaime Zorzeto, na verdade 100% da minha família, das minhas origens são italianas, vieram do norte da Itália, da região do Vêneto. Essa imigração mais antiga, ela teve como objetivo povoar o sul do país e fazer do sul do país um polo agrícola. Por isso que os agenciadores também procuravam fazendeiros, agricultores na Itália para poder construir esse sul do Brasil que inicialmente seria agrícola. Depois que ocorreu a abolição dos escravos, os escravizados, aliás, saíram das fazendas em direção às cidades, os que restaram eram poucos. Então, o que a elite brasileira decidiu? Vamos trazer imigrantes, vamos trazer pessoas oriundas da Europa para trabalhar nas fazendas de café. Eles estavam sujeitos a ir para qualquer lugar onde tivesse alguma coisa para comer. Na verdade, eles foram enganados pela questão da fartura, que chegaria na América e aí teria comida à vontade, etc. E trabalho. Na verdade mesmo, eles não sabiam onde estavam. Quando chegaram no Brasil, não sabiam onde estavam.
E aí já pegava aquelas famílias grandes e levava para a fazenda trabalhar. Como as casas eram poucas, os fazendeiros precisavam de famílias grandes. Então eles não perguntavam assim, quantas pessoas são? Perguntavam quantas enxadas são. E aí quando ele veio para o Brasil, ele formou família e teve 11 filhos, né? Pra que eu falo, a gente pergunta, meu Deus, tantos filhos, mas os filhos eram muito importantes para a sobrevivência da família, né? Então, porque uma família com muitos filhos é uma família que tinha muito trabalho, que tinha muita mão de obra de trabalho. E aí conseguia sobreviver, conseguia prosperar. O meu avô e mais um irmão e 3 irmãs. Desembarcaram em Santos e pegaram o trem e vieram para Curitiba. E chegando aqui, procuraram os parentes aqui na Água Verde, no bairro da Água Verde. E como meu bisavô era agricultor, ele começou a plantar. Mas a região da Água Verde não era produtiva, aí que ele foi para o bairro de Umbará. E começaram a plantar. Plantar uva, plantar feijão, milho, né? Para começar a sobreviver. O meu bisnono e o meu nono, eles passaram a fazer alguns trabalhos na área da agricultura. Mas, na verdade, quando teve um trabalho definitivo, era colher capim para fornecer o exército para tratar os cavalos. Se dedicavam à agricultura. O meu avô nasceu em Bento Gonçalves. E aí ficou nessa região. Não tenho o relato de quantos anos ele se mudou para Getúlio Vargas. Então, e aí criou uma família, né? Eram 10 filhos do meu avô. E o meu pai era um dos últimos filhos que ficou com um, cuidando do meu avô e da minha avó. Meu pai tinha vaca, tirava leite e ia vendendo no Colombo. Todo dia com 3, 4 litros de leite e vendia no Colombo. Entregava para a turma ali, para poder viverem, né? Porque eram pobres também. Daí eles tinham pareiral, milho, tinham vaca de leite, cavalo, carpideira, arado de mão. E no caso tinha o quê? Aí começaram a plantar pareira. Na verdade, eles não sabiam porque não sabiam como que era aqui no Brasil, né? Daí que eles foram se engrenando e vendo o que dava e foram plantando. Então, houve um movimento todo, uma política, né, de promoção dessa imigração que acabou atraindo, então, os italianos e, sobretudo, dessa região também, que formados por grandes famílias grandes, numerosas, né, que podiam vir trabalhar na produção do café. E aqui eles tinham esperança de que o café ia dar dinheiro, como de fato deu. E aí, cada um formava o seu núcleo e nesse núcleo plantava, colhia, criava o animal, construía sua própria casa. Daí começaram a plantar tomate e dava muito dinheiro. Daí a gente começou também, eu com a Mana, que é da Chácara Trapação. E assim eu trabalhava, eu acredito, desde os 10 anos por aí, eu já trabalhava na roça. Plantava trigo, colhia na mão. Eu tinha uma foicinha que chamava, cortava esse trigo, amontoava, depois trilhava, se plantava milho, tudo na mão, se limpava na enxada. Nessa época não tinha soja ainda. Depois que começou a aparecer alguma coisa de soja, eu lembro até hoje, que o grão era preto, não sei de onde veio aquilo. Me falaram que tinha vindo de Santa Rosa, lá daquela região. Fazia bastante vinho, vendia para famílias tradicionais de Curitiba. Tinham criação de porcos, galinha, tudo para o consumo da casa quase mais. O que sobrava eles vendiam, verduras também. Com 11 filhos, né?
A nona Maria acabou tendo 11 filhos com o Bortolo, que era meu nono, e cada um foi crescendo e o negócio sempre foi o capim. Trouxeram muita coisa que eles já cultivavam na Itália, como por exemplo a uva, né? E souberam se adaptar também ao que eles encontravam de cultura aqui. Meu avô tinha um moinho de fubá. Vendia, moía o milho, fazia fubá para os outros, né? Se vocês conhecerem Londrina, vocês não vão mais querer saber de estado de São Paulo, não. Lá é terra roxa. Aí ele veio, chegou aqui, ficou entusiasmado, né, com essa pujança. De colonos que eles eram em São Paulo, eles passaram a ter seu próprio pedaço de terra e ter outros colonos também que vieram trabalhar com eles. A gente plantava na mão, era muito bom, muito ruim, porque a gente era muito criança e como plantava na mão, colhia na mão, ela tinha na vagem dela era muito espinhenta, então a mão da gente ficava muitas vezes cheia de sangue. Muito duro, realmente muito duro. E assim eu cresci e depois eu fui estudar numa cidade que era mais próxima. Aí eu ia todo dia, dava 10 quilômetros e ia a cavalo. Levantava cedo e ia a cavalo para fazer, né, o ginásio lá em Sertão. A indústria mais importante do Paraná no século XIX vai ser a indústria ervateira. Então essa indústria ervateira, ela não só deriva na produção da erva mate, ela cria a chamada burguesia do mate, mas ela se torna a principal atividade. Então tem um monte de gente que vai voltar a sua atenção para a produção, comércio, embalagem, uma série de coisas para a erva mate e deixa de lado justamente aquele abastecimento que eu dizia. O Lamin Alins teve uma ideia interessante. Colônias, um cinturão de colônias em torno da cidade de Curitiba para abastecer Curitiba. Quando nós tivemos a emancipação política do Paraná, em 1853, o primeiro presidente, o Zacarias de Góes de Vasconcelos, ele vai defender a necessidade de trazer imigrantes para cá. Ele se preocupa com a questão do abastecimento e ele vai criar o chamado Cinturão Verde em torno de Curitiba. O Cinturão Verde, que abastece Curitiba com frutas, verduras e legumes, foi formado pelos colonos, imigrantes italianos que antes saíam pela cidade em carroças, oferecendo os produtos cultivados em suas pequenas propriedades. A criação do mercado municipal centralizou a venda e revenda da produção, garantindo segurança financeira para dezenas dessas famílias. Os meus avós faziam isso, eles iam com a carrocinha para a cidade, né? Levavam ovos, levavam frango. Tudo de carroça. Diz que para atravessar, diz que na Praça Tiradentes era um atoleiro. As carroças chegavam, os cavalos não conseguiam puxar de tanto, tipo um banhado que era ali. Então trocou a figura quando ele começou a trabalhar no mercado municipal. Aí que começamos a ver. Quando chovia, não dava para trabalhar, a gente ia fazer esse tipo de serviço, por exemplo, descascar arroz, enfim, descascar milho, porque tinha porcos, então se descascava o milho e passava numa debulhadeira, que era tocada à mão, e para preparar esses milho para fazer a polenta, né? A polenta que se mandava para o moinho próximo fazer.
Isso se preparava nos dias de chuva, porque no dia de tempo bom tinha que ir para a roça. Depois que as pareiras com 5.000 pés começou a dar uva, aí que foi vendendo a cooperativa, né? Todo mundo plantava uva. Aí começou a vir a pérola. É uma doença, uma cochonida na raiz, começou a morrer as pareiras. E daí começaram a plantar em chuchu, nos anos 67, 66, em Morretes. Aí foi o Bonato que começou a plantar, daí começou a plantar aqui também. E o chuchu começou a dar mais dinheiro do que a uva. Aí, como estava morrendo as pareiras, começaram a cortar fora as pareiras e plantar chuchu. E daí quando a cooperativa não quis mais a uva, que não tinha onde pôr, e daí sorteei as vacas para comer a uva. Peguei, eu plantei chuchu nas esteiras da pareira, né? Eu não cortei a pareira, plantei chuchu. E daí uma linha assim, uma linha não. E daí quando foi no novembro, dezembro, começou a dar chuchu. E a uva carregou a pareira assim mesmo, só que eu não pude mais. E a uva deu branca e começou a cair a uva, porque apodreceu, o chuchu cobriu, né? E daí comecei a colher chuchu e me endireitei a vida. Chuchu era caro. E fui colhendo, daí dava bastante, né? E daí me levantei. Aí meu pai ficou assim, mas eu vou arrancar minhas pareiras, a muda que veio lá meu pai, trouxeram da Itália? Não, meu pai continuou só na pareira. Fizemos chuchu por fora, né? Mas todas as pareiras que tinha foi continuado. E foram trabalhando no café. E depois, como dava aquelas safras boas, eles compravam um sítio ali em Cambé, depois outro em Rolândia, e foram indo sempre para frente, para o sertão. E venceram aquela fase difícil que foi a crise de 33, né, de 29, era proibido plantar café. A terra já existia, já era boa, mas precisava do quê? De saber como trabalhar, de abrir e ter um manejo. E eles fizeram isso com maestria. O Getúlio Vargas mandava queimar café para mostrar para o mundo que não tinha mais estoque para o preço subir. E depois, aqui no norte do Paraná, não tinha contato com ninguém, o Lupião, que era o governador, mandou plantar, falou, planta café, ninguém fica sabendo, né? Quando acabou o café do mundo, o Londrina tinha umas árvores da altura dessa casa, produzindo café. Por isso que Londrina deu esse boom. Enchia a carroça com a banca, as verduras e ia para a feira. A feira era no lado do Circo Militar, ali naquela praça ali. E quando chovia, às vezes um caminhão queria subir, não subia. Carroça, quando iam buscar os insumos para a chácara, vamos supor, comprar o farelo no moinho, trazer o farelo que era para criação, 2 cavalos na carroça não aguentavam subir de tanto barro, daí tinha que engatar mais 2 cavalos, tinha que tracionar a carroça com 4 cavalos. Era muito sofrido, viu? Trabalhava na lavoura, ajudava os outros na lavoura também. E a gente vivia daquilo. E daí a gente afirmou então no Colepag, com 29 anos, já orgânico, no registro, né? E daí a gente partiu para a estufa. A uva é uma vez só aqui. E depois fica parado, né? A verdura é rotativo. É todo dia, todo mês, você tira uma e põe outra, né? Aí você fazendo rotatividade nas culturas, né? Para não estragar a terra, né? Essa coragem de vir e trabalhar essa terra que já estava ali só à espera de um braço forte, de uma luta, né? De um trabalho árduo que foi muito necessário. Isso foi importante para que toda essa região acontecesse. Nunca paramos, sempre
com as plantações. Até hoje temos plantação de milho, um pouco de mandioca, a uva, ainda nós cultivamos. Estou com meu pai, com meus 7 a 10 anos, meu pai plantava milho, feijão, batata, tomate e... Então eu sei bem como é que é essa vida de roça, né, de plantação. Junto com o avô, eu estava com 8 anos, com medo das pareiras, brigando com ele brigava com a pareira, eu escutava, a avó mandava cuidar. Então eu estava desde 8 anos praticamente no meio, não trabalhando oficial, porque tinha que ir para a escola, né? A escola era pertinho, uma aqui, outra aqui, não dá um quilômetro uma e outra. Então a gente criou-se na horta, né? Com o avô, com o pai. Então a gente tem experiência lá do nono e os mais novos, hoje que nem meu filho, tem mais, usa tecnologia. Então junta as duas coisas, dá uma boa produção. Então, se tem hoje essa produção fantástica, os italianos são, assim, tem o crédito disso aí. E assim foram desenvolvendo toda essa nossa região. A maioria das famílias aqui são italianas. Nós temos aqui em Ibiaci, que é um distrito perto daqui, que era o nosso distrito, inclusive, e que são famílias todas do norte da Itália. Então eu entendo que a história deles foi essa, né? Dessa luta do imigrante, né? Para alcançar uma condição digna de vida. E eles tinham sempre o sonho, né? De possuir a própria terra. Se você for ver hoje o sobrenome dos presidentes das cooperativas que nós temos aqui, que é o grande sucesso do Paraná, que praticamente está em torno aí de 30% do PIB do Paraná são as cooperativas, você vai ver que o sobrenome desses presidentes ou dirigentes de cooperativa, eles são italianos. Então, é assim, continua a saga da família na agropecuária, sabe? Então, tem pecuária, tem cana, tem soja, né? Assim, para nós não é sacrifício. Então era um povo muito forte, né? Os antigos, a gente vê, eu lembro muito das histórias que eles contavam, das dificuldades que eles passaram e superaram, né? A contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento da forte e rica agricultura no Paraná é incontestável. Uma herança que enriqueceu nossa mesa, nossa economia e nossa cultura. As mãos calejadas dos primeiros colonos abriram muitas portas para gerações seguintes, no setor agrícola e em muitos outros. No próximo episódio da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos saber como os italianos ajudaram a industrialização e o surgimento de grandes empresas paranaenses.